Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral, muito boa tarde. Nós estamos iniciando uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Roberto, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Muito bem, Roberto. Roberto, eu queria agora trazer um tema que eu acho da maior relevância, até porque estamos no Natal. É o preço dos alimentos, do Chester, do frango. E você sabe que a internet não poupa, e as fake news não poupam nem mesmo o Natal. Imaginem os senhores, vejam só, nós vamos mostrar um vídeo, inclusive, vejam só, depois queria que você comentasse esse fato, viu, Roberto? Vamos ao vídeo, Davidson, por favor. Chico, esse vídeo mostra uma coisa, porque as mentiras da internet são muito curiosas. Existe uma máxima agora, alguém já viu um Chester vivo? Então esse vídeo mostra, isso é uma criação de Chester. Criação de Chester, olha lá. O que é o Chester? Não é... Gordo, hein? Tá gordo, hein? Eu já cheguei até a ler que Chester não tinha cabeça, era criado só para ter a... Olha, as coisas são... Vamos contar a historinha aqui. Até a década de 80, o Chester não era comercializado antes. Até a década de 80, a Sadia era campeã do Natal, sim, com a produção do peru da Sadia, que tinha até o personagenzinho, era o peru que andava de moto e tal. Exatamente. E a Sadia era campeã. No Natal, a Sadia já era, naquela época, campeã. A Perdigão, que era só uma concorrente, e elas não eram, hoje, as duas estão na BRF, sim, mas na Brasil Foods. Naquela época não, elas eram concorrentes. Um executivo da Perdigão viu que na Escócia se produzia um frango comum, igual que a gente compra, só que ele era mais parrudo, principalmente o peito. A diferença, tanto que a diferença maior do Chester para o frango é o peito, que é maior. Observa-se nesse vídeo. Exatamente, é esse frango. E ele tem você pode reparar que ele tem uma penugem em cima das pernas, dos pés dele, que é justamente o que diferencia a espécie. Mas, na verdade, não é uma espécie, é um frango. Sim. O cara da Perdigão teve a ideia de registrar o nome, esse executivo da Perdigão. Por quê? Trouxe essa espécie de frango para o Brasil, e não vai vender como frango VIP. Não, ele falou, vamos criar um nome. Claro. E criou o nome de Chester e registrou. E passou a ser o maior concorrente do peru da Sadia. Sim. Porque era um frango quase do tamanho do peru, mas era mais barato. Bem mais barato. Né? E ficava entre o frango e o peru. Então você veja bem até onde a imaginação das pessoas. Eu nunca vi um Chester vivo. Não, você não viu porque é um idiota, porque... tá cheio. O Chester nada mais é do que um frango maior. E, para quem não sabe, existe no Brasil até alguns criadores, e quem já foi no Mercadão de Belo Horizonte, sabe do que eu estou falando, tem uma seção de animais vivos no Mercado Municipal de Belo Horizonte, que eu acho um dos melhores. Ele é quase tão bom quanto o de São Paulo, mas se diferencia por algumas coisas, porque a legislação municipal de Belo Horizonte permite. E ele tem uma parte de animais vivos, Chico. Tem galinha que parece que usa bota. Ela tem pena no pé inteiro. E vendem esses frangos vivos. É um comércio que em Belo Horizonte é legalizado. E é muito interessante. Eu acho que todo mundo que for a Belo Horizonte não perca a oportunidade de passear no Mercadão, no Mercado Municipal de Belo Horizonte, porque vale a pena. É um mercado antigo, rústico, não é como o de São Paulo, tão bonito, mas vale a pena pela excentricidade de algumas coisas que só mineiro tem. E quando as pessoas inventam isso, nunca vi um Chester vivo, nunca vi... Claro que viu, você só não reparou, eu não sabia que era. Ele nada mais é do que um frango grande. Não existe a espécie Chester. Por isso que você vai procurar... Mas existem algumas lendas em torno do Chester, né? Há quem diga que não é tão saudável, outros dizem não, é muito mais saudável do que o frango. Enfim, é Chico, uma certa... por quê? É o caso do pata negra. O pata negra, presunto espanhol, mais caro que existem alguns mais caros que ele, mas o que nós temos acesso
que vem para cá, o pata negra é o mais caro. O que é o presunto pata negra? Ele é feito usando-se um porco que tem uma alimentação especial de castanhas. Não é agrotóxico, não é veneno, não é hormônio, nada disso. A alimentação dele é com um tipo de castanha que dá ao animal um desenvolvimento físico que gera um presunto de qualidade. Ele não é mantido preso, tá? É diferente, eu até concordo com quem fala do foie gras. Aquela história do pato, de inchar o fígado dele. Realmente, aí não é exagero. Mas eu ouvi uma vez o Jacan, no Roda Viva, questionado sobre... Eu até vou ver se o Davidson conseguir achar até o fim do bloco, o Jacan no Roda Viva, quando ele fala, as pessoas começam a encostá-lo na parede. Jacan é francês e é boca dura. Né? O Jacan, digamos assim, é o Muricy Ramalho da gastronomia. E o Jacan, quando começaram a questionar a questão do foie gras, ele disse, enquanto for legal, eu vou trabalhar com ele. Sim. E realmente, quem já comeu sabe que é uma delícia o patê. Que é do fígado do pato, mas é também por causa da criação. Não é uma espécie de pato diferente, nem criado com hormônios e tal. É que ele é alimentado diretamente e não se movimenta, para que o fígado dele inche. Mas essa ideia de crueldade, eu acho uma coisa assim... A gente chegou num momento, Chico, e o Natal está refletindo isso, tudo está muito chato. As pessoas se colocaram em nichos, em grupos, e se fecharam nessas bolhas de grupos. Por exemplo, o vegano, ele é uma pessoa que você não consegue conviver com ele. É diferente do vegetariano. O vegetariano você convive, eles convivem, tá? Eles não têm problema com... O vegano é aquele que ele não pode sentir cheiro de carne. Ele tem ojeriza, cinto de couro. Então, é uma pessoa que se afasta do convívio social ou só vai viver entre os seus semelhantes. E eu não tenho nada contra o estilo de vida deles. O que eles não podem é querer impor esse estilo de vida ao resto da humanidade, como se todos nós fôssemos criminosos porque comemos o pobrezinho do boi. Ou o franguinho no fim de semana. Seria bom se todos pudessem comer um franguinho no fim de semana, afinal. Então, a gente está vivendo um momento, aí você tem as pessoas que... É que nem o fanatismo religioso. Tal. E numa época como o Natal, o que me chama a atenção é que parece que fica essa guerra, Chico, do que eu acredito e do que eu não acredito, e as pessoas esquecem o espírito do que esta data representa. É óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é a data em que a igreja escolheu, e a tradição escolheu, para celebrar o nascimento daquele que, para os cristãos, foi o Messias. E a gente acaba um momento de reflexão, né? Um momento de harmonia, e não desse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, o cara que está comendo Chester, vai chegar alguém lá e vai dizer para ele, você está comendo veneno, você está dando veneno para a sua família. O cara que está comendo no Natal, na ceia, preparou, vai fazer um patê de foie gras na entrada, falou, você é um criminoso, você tem que chorar pelo pato. Aquele sujeito desagradável, né? Que cria problema, dificuldade. Não dá. Chico, as pessoas estão muito chatas e estão extremamente... E agora com essa história das bolhas, e a gente essa semana fez programas interessantes aqui, e no segundo bloco a gente vai falar disso. Por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa que a gente recebeu, o ex-deputado Vicente Cassione, e aí se falou vamos tê-lo mais vezes aqui, porque é um prazer estar com ele, né? Já que a gente não pode ter o saudoso Gastone Rigg, vamos ter mas falava do perigo, que o Brasil vai para o abismo e tal. No próximo bloco a gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre Portugal, Chico. Os números que os bolsonaristas usam, esse pessoal de direita usa, para falar do que está acontecendo com a economia, que não é o que está acontecendo, é a forma como eles veem.
Querem fabricar isso, é que nem dizer que o Bolsonaro entregou com superávit. Claro, não pagou os precatórios, deixou a dívida para o governo seguinte. Aí até eu dou lucro, né, Chico? Lógico, aí é bem fácil. Agora, o grande problema é que a gente fala as coisas, às vezes, sem pensar no que está falando. No próximo bloco a gente vai poder abordar isso. E eu acho que essa época do ano, final de ano, é o ideal para que a gente exponha algumas coisas, e eu já sei que depois vai ser uma pilha de ofensas nas redes sociais do Opinião, porque é sempre assim, tudo que a gente fala que contraria uma das duas bolhas, ontem eu fui chamado de extrema-direita. Pois é. Para você ver como uma coisa é curiosa, Chico. A extrema-esquerda chama de extrema-direita, a extrema-direita chama de extrema-esquerda, tudo bem. Sendo assim, tá ótimo. Roberto, eu vou pedir sua licença, vamos no intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, que no bloco anterior fez referência a uma entrevista concedida pelo chefe de gastronomia, Jacan, no Roda Viva. E nós temos aqui, o Davidson conseguiu encontrar, eu gostaria que o Davidson colocasse agora exatamente aquele trecho em que o Jacan fala do foie gras, que foi abordado no bloco anterior. Por favor, Davidson. Enjoei. Eu trabalho num restaurante em Paris, a gente fazia muito foie gras. Eu como um pouquinho frio, terreno, experimento, mas eu não como quente. É muito difícil que eu como foie gras. Eu vou falar com sinceridade, se amanhã eu devo tirar de meu carro, eu tiro, não tem problema nenhum. Eu vou entender, sem problema nenhum, eu vou entender, eu vou tirar, eu não vou fazer mais. Eu vou aplicar, precisa que ter uma evolução na vida, vai ter uma evolução da vida, eu vou tirar e acabou. É pouco. No mercado do Brasil, que eu fora nada. É muito movimento por nada. Muito bem, Roberto. Aí o Jacan falando exatamente sobre o foie gras, que você fez referência. Eu tive o prazer de conhecer o Eric Jacan, nós fazemos parte da mesma confraria em São Paulo, e ela se reuniu já nos dois restaurantes dele, que ficam muito próximos um do outro, o Le Président e o Lutécia. Ele é uma figura, ele é muito engraçado, porque ele passa essa imagem de durão com os programas dele, que ele acaba com a cozinha dos restaurantes, mas pessoalmente ele é uma pessoa amabilíssima, muito agradável e muito engraçado. Sim. E porque ele reage rápido, eu falei, ele é mais ou menos um Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho era um cara que era sensacional ficar perto dele, mas ele não se conforma. Ele falava o que ele pensava. Sim. Então o repórter estava lá comendo, não ouvia a pergunta, vinha repetir a mesma pergunta. Pronto, o Beto Hora fazia direitinho. Inclusive o grande problema do Muricy, que eram os jornalistas que iam para fazer uma pergunta e não se ligavam, não prestavam atenção na dos outros. E repetia a pergunta que o outro jornalista tinha feito e ele não tinha paciência para isso. Mas é muito legal esse tipo de coisa. A gente tinha conversado aqui, muita gente fala aqui, Chico, e a gente teve a chance de fazer, as pessoas vão ter a chance de ver o programa que a gente vai fazer com o nosso querido André Roncalha, que hoje é diretor do FMI, representante brasileiro na direção do FMI, de algumas lendas que você vê nas bolhas de direita, e que você também vê nas bolhas de esquerda do outro lado. O endividamento do Brasil hoje, a dívida pública, interna e externa, é de 71%. Alguns cálculos apontam para 77%, mas 71% do PIB. O PIB brasileiro cresceu muito. Passa do $1 trilhão, o Brasil é a sétima economia do mundo em PIB, levando-se em conta o PIB. Tem algumas distorções nesse negócio de número, que nem nós já conversamos aqui. Sim. O Brasil é um dos maiores orçamentos militares do mundo, mas tem uma das piores forças armadas do mundo. Por quê? Porque 80% do orçamento é comprometido com pagamento de salário, pensão e aposentadoria de militares. Pessoal. Exato, mas quando você olha no papel o orçamento militar, o Brasil é uma potência, pode até ir para a guerra.
Quem sabe, para justificar as medalhas que os generais brasileiros gostam de usar. Sob o comando do general Pazuello na logística, hein? Lógico. É ele que tinha que estar lá, na Força Expedicionária Brasileira, na guerra da Ucrânia. E a gente olha para Portugal. Portugal hoje se tornou o centro das atenções, não porque foi bombardeada a embaixada deles em Kiev, porque foi uma bobagem que alguém errou na mira e atingiu uma embaixada de um país membro da OTAN. Agora a saia ficou muito justa para o Putin. Mas não é por isso. Portugal tem ocupado espaço na mídia, Chico, por causa do turismo. Sim. E a gente que já teve a chance de discutir turismo neste programa, inclusive nesta semana, sim, viu que enquanto aqui, por exemplo, na nossa cidade, Santos, não existe nenhum projeto. Você tem uma Secretaria de Turismo que não tem projeto de turismo, que não tem nada que fala de temporada de cruzeiro, que ela não tem nada a ver com isso, podia aproveitar e não aproveita, você tem falta de projeto e fica falando de operação verão, tal, coisas que não são problema dela, da Secretaria. E não fazem eventos por turismo de negócios, ou seja o que for. O que Portugal fez? O governo português criou um projeto de turismo visando 2030 e colocou uma série de metas. E conseguiu convencer algumas prefeituras, como por exemplo a de Lisboa, a integrar-se a este projeto. Ou seja, o governo federal tomaria determinadas medidas e a prefeitura de Lisboa tomaria outras. E outras cidades foram aderindo. Por exemplo, Braga, que é uma cidade portuguesa famosa e que vivia em torno da Telefunken, alemã, que tinha uma fábrica lá. A cidade inteira trabalhava para a Telefunken. Aí a Telefunken fechou a unidade. E a cidade teria, teoricamente, o destino que teve São Bernardo, que sofreu uma crise danada quando as montadoras começaram a mandar embora e diminuir a produção e parar de fabricar, até chegar ao que aconteceu com a Ford. Né? São Bernardo, Santo André perdeu a Pirelli, que era a grande empresa da cidade. Só que Braga se reinventou. Justamente por quê? Porque viu que o turismo poderia cobrir o prejuízo que teve. Suprir essa lacuna. E olhe só como é curioso. O sul de Portugal, aquela região do Algarve, sim, se tornou a menina dos olhos dos investidores. É uma maravilha, né? Lindo. É uma maravilha. Mas se tornou a menina dos olhos dos investidores ingleses e franceses, sim, que estão construindo condomínios de luxo lá. É verdade. E hoje, para o português, é impossível comprar um imóvel no Algarve. Sim. A Ilha da Madeira está recebendo turistas com um número que ela nunca imaginou, os habitantes da ilha. Apesar daquele aeroporto, né? Aquele aeroporto é complicado. Mas, Chico, olha que curioso. Enquanto alguns países da Europa, por conta da cultura do seu povo, né, como, por exemplo, a Holanda está restringindo turistas, pressionada pelo povo. Sim. Mas eu já estive lá participando, inclusive a trabalho, né? O holandês, ele é um povo muito estranho. O holandês não te convida para passar na casa dele, para tomar café, para tomar... Não existe isso. Até porque os imóveis são muito pequenos lá. É um povo esquisito. E eles estão restringindo o turismo. Isso está acontecendo em Portugal. Na Holanda. E na Espanha também. Na Espanha e na Itália. A Itália, então, até por causa da preservação de cidades históricas, sim, como Pompeia, agora está tendo uma briga danada por causa de um projeto do Airbnb que vai fazer um campeonato de gladiadores no Coliseu de Roma, e a prefeitura já anunciou que não vai permitir porque corre o risco de afetar as estruturas das ruínas. Né? Então, eles estão fazendo Veneza, justamente porque a cidade está com problemas muito sérios e também estão restringindo. Sim. O que Portugal fez? Foi a minha vez. Por quê? O turista vem para a Europa e lá ele tem que entrar na fila porque só podem 20 mil pessoas, em Pompeia, por exemplo. Tal. Mas Portugal não tem esse problema. Então, venham para cá. E começou-se a criar o turismo de negócios. Se começou a recuperar as ruas de Lisboa, que para quem conhece sabe que tem muitas ruas muito estreitas, que só passa um carro, não pode nem estacionar.
E aí o que aconteceu? Portugal, e é por isso, aí vem a grande comparação com a bobagem que falam sobre a economia brasileira. Eu depois vou falar dos Estados Unidos, mas agora, Portugal, sabe qual é o endividamento deles, o Chico? A dívida pública portuguesa era de 110% do PIB. Nossa. E ninguém dizia que o governo ia cair ou que Portugal estava no buraco. Sim. E agora, por conta do turismo, caiu para menos de 100%. Portugal está conseguindo pagar sua dívida e está ganhando muito dinheiro. Aí Portugal é um encanto, independente de qualquer coisa. Sim, mas com vale uma indústria que nós também poderíamos ter, claro, que é a lógico, indústria do turismo. evidente. E é o primeiro ministério a ser leiloado quando você precisa trazer um partido vagabundo para a base. Isso não acontece no governo federal só. Quem é o secretário de turismo de São Paulo? Quem é o secretário de turismo do Rio? Quem é o secretário de turismo de Santos? Quem é o secretário de turismo do Guarujá? As pessoas não levam a sério e não veem o potencial que o turismo pode trazer para um país, não é para uma cidade, para uma região. E o tipo de turismo, porque o que se discute hoje em Portugal? O projeto inicial para trazer pessoas mirava no turismo, sem restrição de poder aquisitivo. Sim. E hoje está passando por uma segunda fase. Olha só como o negócio foi planejado, Chico. 6 anos antes dessas metas para 2030, o governo português chegou à seguinte conclusão: nós já temos o turismo elegendo Portugal como a menina dos olhos agora. Sim. Agora a gente tem que elevar o ticket médio. Ou seja, eu não quero só o turista mochileiro, turista, eu quero o alto turismo. E o autoturismo, Chico, normalmente ele vem da onde? Do turismo de negócios. Claro. O que Portugal está fazendo? Se incentivaram os empresários a fazer centros de convenções, a levarem para Portugal eventos de congressos internacionais profissionais, como médicos de tecnologia, feiras de tecnologia, para que você pudesse o quê? Atrair o turista, que quando vai para um evento desse, sempre estica mais 2 ou 3 dias. E ele gasta nos 2, 3 dias mais do que um mochileiro gasta em uma semana. Sem dúvida. E aí vai conhecer Aveiro, os ovos moles de Aveiro, vai a Sintra, enfim. Portugal realmente é um encanto extraordinário. E sem falar de Lisboa, né? Enfim, Portugal realmente Chico, vale a pena. Né? Mas você vê como é engraçado. A gente tem uma situação totalmente controlável e por conta desse fomento das mentiras do mercado para justificar que os caras estão ganhando dinheiro como nunca ganharam na vida deles, manipulando o dólar, manipulando a taxa de juros, porque tem o seu maior representante, que é o Roberto Campos Neto, e criando inflação para justificar. É uma cadeia que justificada pelos próprios atos deles. A inflação justifica a alta taxa de juros. Exatamente, então, e ela vai justificando mais inflação. A gente está vendo hoje que nossa situação econômica é privilegiada. Portugal estava com uma dívida muito maior que a nossa em proporção ao PIB, sem ter um potencial de indústria, não tem produção industrial lá, e através de um planejamento de 10 anos, conseguiu baixar sua dívida e você nunca ouviu um português dizendo que Portugal ia cair no abismo. Agora, quando você vê a Embratur nossa está sendo dirigida, basta avaliar os dirigentes da Embratur. Podem entender de tudo, menos de turismo, Roberto. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a Opinião, que hoje recebe com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E no bloco anterior falávamos de Portugal, do avanço extraordinário de Portugal na área do turismo, está conseguindo pagar sua dívida, enfim, está dando um show na área de turismo. O Brasil podia aprender um pouco, somente a nossa Embratur, o senhor Marcelo Freixo, poderia verificar o exemplo de Portugal. Aquilo que está sendo feito lá poderia ser replicado no Brasil. Mas, Chico, você sabe que isso vem de uma consequência, né? A gente já falou, eles escolhem sempre. E o que o Marcelo Freixo tem a ver com turismo? Não é um profissional da área, não é do ramo, nada disso. O último foi o Eduardo Samovic, talvez? O último do ramo. Né?
Agora, você vê só que curioso, Chico, o Brasil é uma piada mesmo, né? Você já teve diretor de relações internacionais dessas instituições de turismo que não sabem nem falar inglês. Já para falar português é uma desgraça, imagina isso. Mas, por exemplo, o Brasil coloca na presidência da Apex, que é uma agência fomentadora de comércio exterior, e que em qualquer lugar do mundo, o que faria a Apex? Olha, existe mercado, eu vou dar um exemplo porque eu vi isso acontecer. Há um mercado muito forte na Europa para farinha de peixe. O que é a farinha de peixe? E veja como a gente perde oportunidades de ouro. A espinha do peixe, principalmente dos peixes que são assados, que têm espinhas grandes, né, como é o caso do vermelho, popularmente conhecido como cioba, da pescada cambucu, peixes que você faz assados, tal, a tainha. Você pega essa espinha, vai juntando, lava e a tritura. Esta farinha tem um valor agregado na Europa enorme e é feita com o que sobra. Olhem só onde vai. E você vai falar, mas você está falando de sobra de almoço? Não estou falando daqueles que você, quando vai no supermercado e tal, você compra o filé já cortado. Tá, o que fizeram com a espinha? É isso. Você monta uma indústria que aproveita tudo, como a gente tem na indústria do frango, que se aproveita tudo, até os miúdos são aproveitados, ou para fazer, gente que compra isso para dar de comida para cachorro, gente que compra porque gosta de fazer canja, gosta de fazer esse tipo de coisa, gente que gosta de moela, eu não gosto. Mas existe uma cadeia produtiva, e o que a Apex deveria fazer? Um exemplo, e não faz. Ela deveria fazer o seguinte: quem produz aqui? Não estamos produzindo um número? Vamos começar a aumentar a produção? O governo vai fazer vai publicar uma isenção ou uma redução de imposto para que se montem em cidades litorâneas fábrica de farinha de peixe. Sim. Por quê? Porque tem alto valor agregado lá fora e a gente precisa de dólar, a gente precisa exportar. Esse é o papel da Apex. A Apex foi criada para isso. E no final, a Apex só serviu para fazer negociata nos países africanos, nos países asiáticos, no Oriente Médio. E não servia para isso. Eu conheci uma pessoa que era diretor da Apex, pediu demissão, foi trabalhar na iniciativa privada. Porque falou, não tem condição de trabalhar, os caras não querem que a coisa funcione. Porque é tudo para desviar dinheiro. Então, quando a gente olha esta opção, no comércio exterior, no turismo, de colocar gente incompetente na bacia das almas, a gente nunca vai conseguir sair de ficar marcando passo, Chico. E a gente vai ficar passando vergonha com Portugal, que tem o quê? 1/3 do tamanho do estado de São Paulo. Agora, falando em Portugal, infelizmente, na guerra Ucrânia e Rússia, a embaixada de Portugal foi atingida por um míssil russo, o que é uma barbaridade. Temos até imagens, né, Davidson? Olha lá, Roberto. A embaixada de Portugal em Kiev foi atingida por um míssil russo e cria uma situação bastante difícil para o presidente russo, Putin, porque a embaixada é um local intocável. Exatamente. E aí tem uma coisa também agravante. Portugal faz parte integra a OTAN. A OTAN, pois é. E se Portugal, eu não acredito que Portugal vá tornar isso um escândalo. Se fosse a embaixada francesa, os franceses já estavam desembarcando na Ucrânia. Imagina. Mas eu não acredito que Portugal vá tomar esse tipo de postura. Esse é o protesto diplomático. Mas o país que tem a sua embaixada atingida por um ataque, a não ser que a Rússia seja rápida e peça desculpas e apresente as razões para isso. Exatamente, dizendo que houve um erro no cálculo da trajetória do míssil. Mas eu acho muito difícil que Portugal faça o que provavelmente a França faria, a Alemanha faria, que é levar o Conselho da OTAN evocando o acordo de agressão a um dos seus membros gera reação de todos os países membros da organização. Eu não acho que isso vai acontecer, Portugal não vai pedir isso, mas a guerra da Ucrânia está apresentando algumas, e a gente tem a chance, quando discute aqui no programa com gente
que estuda economia e essas relações internacionais, Chico, porque o curioso é que são dois países em guerra. A gente já falou aqui das questões históricas, a Ucrânia nunca foi um país, a Ucrânia, na verdade, é o berço da Rússia. Foi uma ficção criada por Lenin, criar as repúblicas socialistas soviéticas, e hoje aí a Ucrânia acaba também movida por políticos oportunistas, vira a Bertioga da Rússia. Isso sabe, é que a Bertioga era de Santos, se tornou independente por causa de uma construtora, né? Uma construtora fez a emancipação de Bertioga, fez um município nascer para ela. Ela tem um município só para ela. E foi o que a Ucrânia fez. Os políticos oportunistas separaram o território ucraniano do território russo. Houve uma negociação muito demorada e complicada com o apoio dos Estados Unidos para a retirada de armamento nuclear da Ucrânia, porque todo mundo sabe que os soldados mais ferozes do exército russo, do exército soviético, eram os ucranianos. Eles são muito violentos, a gente não pode esquecer. A gente teve um presidente ucraniano que foi arrancado do palácio e linchado em praça pública. Esse é o povo ucraniano. Mas a Ucrânia era... o território ucraniano era responsável pela alimentação da União Soviética. E com esse desmembramento se tornou o maior produtor de alimentos da Europa. E a Rússia é a grande fornecedora de combustível para a Europa Ocidental. Aí esses dois países entram em guerra. Imagina. E você tem hoje, por exemplo, a Alemanha passando por um problema gravíssimo de combustível. Por quê? Falta energia na Alemanha. Sim. Porque a energia lá é basicamente termoelétrica. Está se tentando outros modais de geração de energia, mas não é fácil. Você refazer uma infraestrutura energética num país da noite para o dia. Então, hoje, você tem, isso acaba refletindo no mundo todo, você tem um processo inflacionário, sem sombra de dúvida, Chico, afetando todo mundo. A gente chega agora ao final do ano com a perspectiva de um 2025 com uma crise maior ainda, porque não há perspectiva de que essa guerra acabe, a menos que o Trump mande o Elon Musk negociar e fazer, que ele diz que ele acaba com a guerra em um dia. Mas eu acho muito difícil. O Lula acabaria na rodada de cerveja, né? Mas eu acho muito difícil que isso vá acontecer. Em contrapartida, eu acho que no Oriente Médio a gente tende a ter um fim no conflito. Veja bem, no que diz respeito à faixa de Gaza e à situação dos palestinos na Cisjordânia, aquilo nunca vai ter fim, Chico. Por quê? Porque Israel não aceita a resolução da ONU. Eu acho que o Netanyahu cai, mas o Likud não. O Likud é o partido do Netanyahu, se continua no poder, que é um partido que tem maioria, é um partido de extrema direita e é um partido que não aceita dois estados naquela região. Eles acham que aquilo tudo é deles, vão continuar fazendo os assentamentos na Cisjordânia, do jeito que eles querem. A Palestina vai acabar morrendo, porque os judeus vão tomar conta do território, a autoridade palestina não é respeitada, e aí vai continuar... Israel, com isso, vai alimentando a formação desses grupos terroristas. Porque enfraquece a autoridade palestina num ato irresponsável, quando deveria estar fortalecendo a autoridade palestina. Mas é uma coisa inerente ao partido, que é radical e é fundamentalista. Israel é nossa. O território é nosso. E nós não estamos falando do território original, estamos falando do território pós-Guerra dos 6 Dias, quando Israel toma as colinas de Golã e toma o Sinai. Então, para mim, este conflito localizado vai continuar. Mas Israel minou completamente a infraestrutura do Hezbollah no Líbano, o que acabou fortalecendo o governo libanês. E principalmente porque deu um golpe de morte no Hezbollah, porque quem mantinha o Hezbollah não era só o Irã, era a Síria. E aí, o que fazem os rebeldes sírios?
Eu não manjo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não acredito nessa história toda, como não acreditei na Primavera Árabe, que se mostrou que não era primavera coisa nenhuma. Sim. Era um tremendo inverno. Os radicais vão assumir, embora, como eu já disse aqui no programa, os sunitas não são como os xiitas, sim, e a Síria é de maioria sunita, e o grupo que tomou o poder é sunita, mas eles têm um problema interno com os curdos, que são inimigos dos turcos. O negócio lá é muito complicado. É complexo, sem dúvida nenhuma. E a questão da Síria também preocupa muito, que ela tem que ser reconstruída. Totalmente. Ela foi absolutamente destruída. E um país que não produz petróleo. Pois é. Então, como é o caso do Líbano. Só que o Líbano tem uma área fértil gigantesca, principalmente nessa área invadida por Israel, que é o Vale de Bekaa, que é onde se produzem, inclusive, os vinhos libaneses, que, para quem não sabe, são excepcionais. É muito bom. Mas é ali a maior parte da produção de alimentos do Líbano, que tem terras muito férteis. A Síria não tem isso. A Síria tem várias áreas de deserto, não produz petróleo, é mantida, na verdade, por imigrantes que mandam dinheiro para lá, e era um polo financeiro dentro do Oriente Médio. E eu acho que vai ser muito difícil. Mas houve um golpe de morte, Chico, num país que é uma fonte constante de problema, que é o Irã. Sim. O Irã perde o Hamas, porque realmente Israel fez um estrago danado na estrutura dele, perde o Hezbollah, e perde a Síria, que era um canal que ela tinha para alimentar esses dois grupos terroristas. Eu acho que a situação vai ficar preta no Irã, porque a situação interna do Irã também é problemática. Você tem a Arábia Saudita, que é a grande potência militar árabe, com o saco cheio do Irã, porque o Irã representa uma espinha de peixe na garganta deles. E como eu já disse aqui, os sunitas, que são a maioria na Arábia Saudita, e lá é imensa a maioria, não é pouca, sim, contra os xiitas do Irã. O ódio deles é quase tão grande. Eu acho que os sunitas, na verdade, têm mais ódio dos xiitas do que necessariamente dos judeus. E eu não acredito que a gente vá ter uma manutenção desse governo fundamentalista iraniano, que causa perigo para o mundo inteiro. A qualquer momento eles podem fazer uma bobagem em nome de Alá. E eles não têm sentido nas ações deles. E financiam o terrorismo mundial. E eu acho que o próximo a cair, governo a cair, é o iraniano, derrubado pelo próprio povo iraniano. Muito bem, vamos acompanhar então essa situação também gravíssima no Oriente Médio, que preocupa o mundo todo, assim como a situação entre Ucrânia e Rússia, agora com esse lamentável episódio do bombardeio da Embaixada de Portugal em Kiev. Muito bem, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com opinião para o último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E agora, neste bloco, Roberto, eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse crime bárbaro que aconteceu agora no Guarujá, na Praia da Enseada, às 7h30 da manhã de ontem. Um jovem de 20 anos, turista, que veio passar o dia em Guarujá, levou um tiro na cabeça. Ou seja, e olha que a Operação Verão foi agora lançada pelo governo de São Paulo. O Guarujá é o município que mais recebeu reforço, 400 e tantos policiais a mais. Enfim, essa situação não tem fim, Roberto? Olha, Chico, na verdade, você lembra daquele assassinato no Perequê, de um pai de família que Sim. foi morto por causa de um relógio também? Mas o Perequê é considerado uma área perigosa, tem uma favela, uma comunidade atrás sim, ali sim. Da faixa de areia onde ficam os ranchos dos pescadores e tal. E o Perequê era tão rico sabe, era um mercado, era uma área de comércio de peixes, de ótimos restaurantes maravilhosos. As pessoas iam porque tinham certeza de comer peixe fresco, que acabava de chegar dos barcos. Rapaz. Que saudade. Eu passei uma parte da minha infância indo para lá, porque tinha um amigo que o avô dele tinha um rancho lá e barcos de pesca. E, de repente, a gente vê hoje que é uma praia que você não pode descer do carro. E o problema no Guarujá é que você não é só assaltado.
você é morto por nada. Por nada. Aconteceu daquele carro que era blindado, que estava na frente de uma farmácia, enquanto o marido comprava. Fizeram o diabo, tentando abrir o carro. A mulher foi espirituosa, não abriu, o carro era blindado. Mas você lembra que foi noticiado que os caras deram vários tiros. E isso à luz do dia, Chico. O Guarujá, uma cidade que o prefeito sai de Camburão 2 vezes durante o segundo mandato dele, fica meio complicado, né? Mas, e aí a gente entende, talvez o Fariri tenha colocado um PM na Secretaria de Saúde, porque saúde no Guarujá é caso de polícia. Mas o que eu questiono é o seguinte: a Operação Verão vai trazer 4 mil policiais, não é isso, Chico? 450 para o Guarujá. 4 mil policiais militares. Eu estou insistindo aqui, desde a posse do Tarcísio, os bolsonaristas me xingam nas redes sociais, problema deles. Os políticos da base do governo me xingam, problema deles. Eu estou falando a verdade. Enquanto o Tarcísio não demitiu o Derrite, não adianta ele dizer que ele estava equivocado, que ele estava reconhecendo o erro dele das câmeras e tal, mas ele não muda em relação àquilo que ele disse naquele momento em que ele falou: pode chamar a Liga da Justiça, pode chamar qualquer um, eu não estou nem aí. Infeliz, quando ele falou infeliz. não estou nem aí, ele disse: o Derrite está certo. E o secretário de Segurança Pública tem uma visão: bandido bom é bandido morto. O policial, eu acho que ele era fã do Dredd, Juiz Dredd, que era um personagem da DC Comics, que num futuro distópico, ele era policial, juiz e executor. Eram esses juízes que eram policiais. Até foram feitos 2 filmes, um com o Stallone e depois um com o Kurt, alguma coisa que fez até Star Trek também, fazendo o papel do doutor, do médico de bordo da Enterprise. Esses juízes, eles mesmos prendiam, julgavam e executavam. Eu acho que é essa a visão. Deve ser o Derrite deve ser fã desse personagem de quadrinho. O caso daquele policial que jogou o cara da ponte. Ele executou a sentença ali mesmo. Porque o discurso do Derrite, quando ele, como comandante, diz: a gente prende e a justiça solta. O policial tem que entrar fazendo isso mesmo. Eles estão agindo em legítima defesa e estão no cumprimento do dever. Ele está dando uma carta branca. Como é que o PM recebe uma informação dessa? E o governador ainda fala: não estou nem aí. E aí você destrói a Polícia Civil, porque a justiça solta, secretário, não é porque a justiça é 100% venal. Existem juízes venais? Sim. Existem. Mas não é esse o problema. É que a sua polícia não investiga. Porque para o senhor só existe a PM. E a PM é polícia repressiva, ostensiva. Não é judiciária, né? A polícia judiciária, o senhor está matando o senhor e o governador. E enquanto vocês não matarem de vez, vocês não vão sossegar. Olhem só o que vocês estão fazendo. Os distritos não têm manutenção. A polícia técnica está morrendo porque vocês não compram equipamento. São Paulo não consegue fazer apuração de impressão digital. Essa frase. Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parto, que não estou nem aí. Então, eu não tenho dúvida de que só existe uma saída para salvar a Polícia Civil e, portanto, existir uma política mínima de segurança no Estado de São Paulo, Chico, que é tirar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública, tirá-la do Derrite e passar para a Secretaria de Justiça, que é a do Fábio Prieto. E eu já conversei sobre isso e parece que é a batata quente que ninguém quer pegar. Mas enquanto não acontecer isso, a gente vai estar condenando a Polícia Civil a deixar de existir. E, pelo visto, não adianta nada você trazer Operação Verão com 4 mil policiais, sendo quase 400 e tanto no Guarujá, e a situação continua exatamente igual. Exatamente igual. Chico, tem uma coisa prática. Eu vou agora falar isso para você. Eu falei outro dia que querem as polícias municipais. A Rosana Vale disse que ela votou na época da campanha eleitoral
para transformar as guardas em polícia. Foi nada, só mudou o nome. Porque guarda municipal ou polícia municipal não é polícia. Claro. Porque tem que mudar a Constituição. O STJ já disse isso, o Supremo já disse isso. Acabou, é força complementar de segurança. A guarda noturna também é. Vamos colocar uma coisa. Polícia prende, Chico. São 4.000 PMs com viaturas, eles fazem prisões. Sim. Eles têm que encaminhar para os distritos. Lógico. Guarujá tem 2 ou 3 que tem problemas sérios de manutenção e pessoal, além de equipamento. Sabe o que vai acontecer? Fila. Mas fila mesmo. Você vai ter 3, 4 viaturas em fila, como se fosse um drive-thru, para jogar o cara e assinar, esperar o escrivão fazer o termo para poder ouvir em declarações. Olha um absurdo que a gente está criando. O governador teve o ano inteiro, melhor, o secretário dele teve o ano inteiro para preparar as delegacias da nossa região, porque quando eu acrescento 4.000 policiais militares no efetivo da região, a consequência óbvia do que eu estou fazendo é ter mais ocorrências. Lógico. É prender, encaminhar, fazer repressão. E eu não coloco 1 centavo para comprar um computador para uma delegacia. Como é que eu vou encaminhar esses caras? Aí sabe o que acontece? O policial fala, eu vou ficar 3 horas parado na delegacia sede do Guarujá, esperando para entregar o meliante, eu já vou dar um jeito nele, é aqui. É isso que está acontecendo. Será que ninguém está conseguindo entender o óbvio? Por quê? Porque estão destruindo a Polícia Civil. E ao mesmo tempo você tira o policiamento da rua. Se o cara ficar 3 horas esperando para ser atendido você está tirando o policiamento da rua. Exato. O que adianta trazer tanto policial se eles ficam parados? Mas, Chico, eles estão... Daqui a pouco o Derrite vai apresentar a grande ideia dele. Vai parecer um McDonald's, a delegacia. Ele vai criar um drive-thru. Ele vai fazer... Lembra quando a gente alugava fita de vídeo e na hora de devolver você não precisava entrar na loja, você jogava na caixinha? Eles vão criar uma janelinha com metal. Aí falou, tá, e o cara vai na viatura, tá, joga e amarra no pescoço dele o papel com as informações. Declarações para fazer depois. E vai embora, vai voltar para pegar mais. Vão ter que fazer isso. Vão fazer lixeira para bandido. Difícil. Então... Você acha, como é que isso é política de segurança pública, Chico? Não, claro que não é. Você acha que, por exemplo, uma tese que se discute muito no Brasil, a unificação das polícias resolveria? Eu acho que tem que unificar, mas tem que respeitar as características. Tá. Então, primeiro, eu sou totalmente contra esse aspecto militar. Acho inadmissível esse negócio de academia militar do Barro Branco, prestar continência, o soldado ser preso quando desacata, não obedece uma ordem, ou tem um oficial que não vale nada, já aconteceu, eu ouvi coisa já de oficiais que assediam policiais femininas, e se elas denunciaram, elas ficam presas. Olha o absurdo do que nós temos aqui. Em qualquer lugar do mundo, o assédio profissional, nos Estados Unidos já teve um movimento contra isso, na Europa, isso não é invenção nossa. O grande problema é que no Brasil não se entende polícia civil. Polícia civil, não importa se ela é fardada, isso é uniforme, gente. Isso é a roupa que você põe para trabalhar. As pessoas confundem as coisas. Essa organização militar da PM é que a torna o que ela é. Quando você pega, por exemplo, eu sou contra toda a organização das polícias no Brasil, Chico. Para mim, jamais delegado poderia ser um cara que, do nada, faz um concurso, passa e vai mandar no investigador, que está lá há 15, 20 anos. Não tem sentido. Pô, o cara que manda no investigador é um cara que acabou de chegar. Num cara que tem 15, 20 anos. Não tem lógica, Chico. Essa estrutura, o cargo de delegado tinha que ser de carreira da polícia. O cara é escrivão ou investigador, faz o concurso interno,
se habilita e vai ser delegado. Isso faria, inclusive, Chico, que você tivesse um reflexo na qualidade do serviço, porque o cara não ia querer ter anotação na ficha dele, Sim. porque ele quer chegar a delegado. E você faria com que um delegado, quando chegasse nesse cargo, tivesse a experiência da operação na rua, da investigação. A vivência do meio. Então, já está toda uma estrutura errada. Agora, se fazer um paralelo de carreira e unificar as polícias, você teria o policiamento ostensivo, seria os agentes policiais, você teria... E esse negócio da denominação, nos Estados Unidos, a polícia de Nova York usa a denominação de sargento, tenente, capitão. Normal. Mas isso não quer dizer que eles sejam militares ou esse tipo de coisa. É uma organização policial, que não tem que ser submetida ao exército, tem que ser submetida ao governador de estado. O problema é que a gente vive esse pacto federativo de brincadeira, de mentira, e não se tem uma política, porque eu não vi na política apresentada pelo Lewandowski, o Chico, uma menção à unificação das polícias. É verdade. A discussão toda se dá, e eu já ouvi isso de oficiais da Polícia Militar, eles só aceitam discutir a unificação se a maior engolir a menor. O que, no meu entender, não tem sentido. Aí vai ser difícil. Roberto, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Eu queria desejar aqui, neste dia 25, um Feliz Natal a todos, tá certo? Com muita saúde e muitas felicidades. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Chico. Muito bem, nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Agradeço muito a sua participação, Roberto, e principalmente a atenção dos nossos telespectadores de audiência qualificada que temos. Muito bem, estaremos de volta amanhã. Muito obrigado e até lá.